Só dá para entrar na festa se tiver na lista de convidado. A lista de convidado também tem nome. Livro da Vida. O teu nome tem que estar escrito lá. Melissa Eduardo. Porque penetra não entra. É uma questão de escolha nossa, assim, também. Se entrar. a gente vai querer aceitar o convite se a gente ou aceita não. o convite. Se aceitar a água e o sangue. Jesus devolve a alegria do casamento. Transformou a água em vinho. Acabou a alegria do casamento. Tá lá Jesus para poder manter essa alegria. Jesus, ele transformou a água em vinho, tipo Ixi. suco, ou era vinho mesmo? Vinho assim, cachaça, fermentado? vinho Isso. alcoólico. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um ManaCast. E dessa vez nós estamos aqui com o Edu. Oi. O Edu deu uma sumidinha daqui das nossas telas, né, Edu? É. Mas ele voltou esse trimestre. Conta aí como é que tá sendo a experiência de regravar. Ah, tá sendo uma experiência boa, né? Voltar aqui, ver o povo. Tem sido muito Tem bom, sido tem bom. sido bom. Tem sido bom. E o nosso convidado especial é uma pessoa que já veio aqui no ManaCast também, que vocês Algumas gostam, vezes, acompanham é. bastante. Com vocês, Pastor Dudu! Mais uma vez, muito bom voltar por aqui. Da outra vez foi junto com a Duda, minha xará. Sim. Hoje é junto com o Eduardo, meu xará. pronto. Você vê que nós estamos dominando o mundo Sim. já, né? Tá Estamos Já tomando percebi, conta. já. Você devia mudar seu nome Eu de também acho. Melissa Duda, por exemplo. Também acho. Aí. Maria Melissa, pronto. Tem Ou que Melissa entrar- Eduarda também, Tem que entrar pode na ser. onda, tem que Melissa Tem entrar que na entrar Eduarda. na onda, né? Melissa Eduarda é bom, hein, mãe? Toma posse, toma posse. Vou mudar de nome quando eu voltar pra Coaraci. O tema do nosso trimestre, como já falamos várias vezes aqui, Missão. é sobre missão. E a lição de hoje também tem como esse foco, né, Edu? Tem. Falar um pouco sobre missão, primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia. Pastor, quer dar uma introdução pra gente? Quero dar uma introdução dizendo que eu estou aqui munido de uma caneca linda do ManaCast. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. mesmo. Mas a minha é só água É mesmo. só água mesmo. Não foi Amém. transformado em vinho ainda, não. Não precisa também, não. Não precisa também, não. Olha, eu gosto muito porque Jesus está inaugurando o ministério dele. Sim. Capítulo 2 do Evangelho de São João. Ele já se apresentou como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, já disse que veio para mostrar quem é o Pai, e agora ele está inaugurando o ministério. E ele escolheu, assim, inaugurar o ministério. Se ele não quisesse fazer, ele não teria feito, mas ele resolveu fazer porque achou isso extremamente relevante. E se você observar, tem uns detalhes assim muito interessantes. Ele inaugura o ministério transformando água em vinho. E o vinho é símbolo do sangue. Sim. Ok? A gente depois vai ver na Santa Ceia que o vinho é símbolo do sangue. Então ele inaugura o ministério com água e sangue. Fechou? Fechou. Fechou? Quando ele termina o ministério, ele está pendurado na cruz do Calvário, beleza? Aí vem um soldado e... Bah! Sai No água. abdômen. Sai água E e sangue. sangue. Gente, eu nunca tinha Então aqui, ó, reparado se liga. Com água e sangue ele começa, E com água e sangue ele termina. Se você não descobrir a mensagem que ele quer transmitir no primeiro água com sangue, você também não vai entender qual é a mensagem final. É que ele é o mesmo. A primeira é o seguinte, ó. Ele inaugura com água e com sangue para dizer, olha, eu sou o noivo. Eu estou nesse casamento aqui, mas o noivo sou eu. E a minha igreja que eu vim aqui fundar é a minha noiva, ok? Sim. Então, eu estou, na verdade, anunciando um casamento não entre esses dois nubentes aqui. Eu estou anunciando um casamento entre mim e a minha igreja. E como que ocorre? Com água e com sangue. É com batismo e com sacrifício que eu vou fazer. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele está dizendo assim, ei, está confirmado o casamento, viu? Está confirmado. O que eu anunciei, eu estou colocando aqui de novo só para dizer, ó, tá tudo certo. Eu vou vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, noivo, vou vir buscar a minha igreja, noiva, nós vamos subir e nós vamos ter uma festa das bodas do Cordeiro. O casamento vai ser comemorado lá no céu, porque foi pautado com água e com sangue. A igreja batizou, que foi lavada pelo sangue de Jesus. Gente, eu nunca ia pensar nisso. Toma posse, irmã da Esse benção. ligamento aí é eu novo. nunca ia fazer. Agora se liga. A festa tem penetra não, tá? Já viu que a galerinha gosta de ficar de penetra na festa e tal, entrar sem ser convidado? Só dá pra entrar na festa se tiver na lista de convidado. A lista de convidado também tem nome. Qual que é? Livro da Vida.
o teu nome tem que estar escrito lá. Melissa, Eduardo, porque penetra, não entra. Presente agora que o Manacast vai anunciar para todo mundo que está conectado e assistindo. Geral agora, em nome de Jesus, pela água e pelo sangue, com o nome escrito no livro da vida. Amém. Toma posse, irmã, toma posse! Amém, Levanta a mão e glorifica! Amém, Bate glória. palma aí, bate palma aí! Gente, Desse pastor, jeito. nunca ia pensar nisso. Coloca aqui Ó, embaixo se você já tinha reparado nisso, que Mas eu não tinha reparado. uma coisa que eu pensei agora. Todo mundo recebe o convite pro casamento. Todo mundo recebe. Só que nem todo mundo pode entrar, igual você falou. É uma questão de escolha nossa, assim, também. Se a gente Entrar. vai querer aceitar o convite se a gente ou aceita não. o convite. A É se mesmo. aceitar a água e o sangue. É mesmo, gente, eu tô chocada. Um outro ponto que eu pensei também na lição é que como Jesus ele pode transformar coisas comuns em coisas extraordinárias. Porque ali no casamento acabou o vinho, né? E Jesus ele vai e transforma algo que tecnicamente o nosso é comum, ou eles poderiam comprar outro, enfim. E Jesus ele vai e transforma aquilo em vinho, mostrando para os seus discípulos que tinham acabado de ser chamados para seguir a Jesus, ali Pedro, André, Natanael e Felipe, que ele realmente era o Messias. Ele estava dando esse selo de qualificação, falando, olha, eu sou o Sim, Messias, sim. e tirando ali o Agora, resto um de outro dúvida. detalhe legal é que o vinho nos Salmos é símbolo de alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria do Acabou a casamento. alegria. Então, se a gente está falando para alguém cujos pais não têm mais alegria de viver junto, Jesus pode devolver a alegria ao casamento desse adolescente que está triste porque os pais estão aí vivendo uma situação matrimonialmente complicada. Jesus devolve a alegria do casamento, transformou a água em vinho, acabou a alegria do casamento, está lá Jesus para poder manter essa alegria. E assim, é tipo, tão extraordinário que chega a ser ter um vinho melhor do que antes, que não era comum na época. Melhor do que antes. Era comum na época eles darem Servir um melhor vinho... o primeiro, né? Exato, pra já começar a festa bem, né? É porque tudo que Jesus faz é o melhor. É verdade. Então, se você quiser ter o melhor namoro, Jesus tem que estar no controle. Porque onde Jesus entra, vira o melhor. Se A você base quiser tem que ter ser. a melhor educação, coloca Jesus no centro. Quando Jesus está envolto como eixo, aí o negócio funciona. Um outro tópico que me chama a atenção também na história de Caná é que quando o vinho acaba... Você sabia que eu já fui em Caná da Galileia? Não sabia, Você não. já sabia que eu já fiz um casamento em Caná da Galileia? Ô, gente, Que chique. massa. É, A pessoa ia ter zerado a vida, viu? foi Ia ter top, zerado a viu? vida. Eu fiz o casamento, mas o privilégio foi todo meu, né? Foi todo É meu. mesmo. É. Mas um ponto que eu achei interessante também é que quando o vinho acaba, Maria, a mãe de Jesus, ela tinha confiança de que Jesus, ele faria alguma coisa ali pra voltar a ter vinho, né? Sim, Como ele fez sim, o milagre. E aí eu fiz uma pergunta pra mim enquanto eu estudava a lição. Será que hoje eu tenho essa mesma confiança em Jesus? Se tudo der errado na minha vida, eu tenho a confiança de que eu vou me voltar aos pés dele, que ele vai resolver igual Maria tinha? Eu sou fã de Maria. Maria é minha mãe também. Tudo interligado. Mas eu não adoro a Maria. Eu sou fã da Maria. Assim como eu sou fã do Davi, assim como eu sou fã do José, mas não adoro o Davi, nem adoro o José. E Maria foi alguém muito especial porque ela ensinou o caminho. Você viu o que ela falou? Ela não resolve o problema. Ela não conseguiu resolver o problema. Ela não veio para resolver o problema. Ela veio para mostrar quem resolve. Quem resolve não é ela, quem resolve é Jesus. Aí ela virou e disse assim para a galera: façam tudo o que ele disser, porque o que ele diz é o que resolve. Então, se eu quero seguir a Maria, então eu tenho que fazer tudo o que Jesus diz. Porque qual é a referência da Maria para mim? É que ela vira: olha, eu não resolvo, ele resolve. Então faz o que ele está dizendo. Quando você faz o que ele está dizendo, as coisas se resolvem. Se você não fizer o que ele vai dizer, então as coisas não se resolvem. E a matemática da vida é simples assim. Faz o que Jesus diz que as coisas se resolvem. Não faz o que Jesus diz, Dá tudo errado. dá tudo errado. É mesmo. Interessante demais. E nós também podemos ser
colocar assim, entre aspas, Marias pro mundo, para direcionar as pessoas que não conhecem Pra Cristo, Jesus. que Jesus tem que resolver. Exato. Maria foi uma missionária. Ela apontou para Cristo. A minha função é semelhante. Eu tenho que mostrar. Gente, façam o que ele está dizendo. Não é o que eu digo, não. É o que ele está falando. É verdade. É a mesma missão. E colocando uma intrigazinha aqui. Jesus, ele transformou a água em vinho, tipo Ixi. suco, ou era vinho mesmo? Vinho assim, Cachaça, fermentado? vinho Isso. alcoólico. Esse... Essa é a pergunta. Aliás, tem muita gente que, inclusive, mesmo na Bíblia, utilizando a Bíblia, pastores e tudo mais, que diz que beber não tem problema, não pode se embriagar. Usa como desculpa, né? Pode beber, mas não precisa não pode se embriagar. Embriagar é pecado. Beber pode, mas embriagar é pecado. Tá, mas quem é que estabelece o limite? Quando é que você sabe que você... Não, a partir daqui agora... Eu tô embriagado, né? Como é que você faz? Aonde que acende a luz para informar? Parou. Eu não sei onde é que acende essa luz, desse limite que o pessoal diz, não pode embriagar. Mas vamos lá. Trabalhando esse conceito rapidinho aqui. Vou nem usar nada de Bíblia nesse momento, ok? Dizem os estudiosos que o que faz bem no consumo do vinho é porque os benefícios que ele traz ao coração. Só que os benefícios que o vinho proporciona ao coração não está no álcool, está na uva. A casca da uva possui uma propriedade que beneficia o coração. Se você quer os benefícios que a uva proporciona, você não tem que usar isso como desculpa para beber vinho. Tem a você uva tem já, que né? usar, consumir o fruto da uva que você vai estar usufruindo desses benefícios. Quando você utiliza o álcool, ele destrói as tuas células nervosas. Se você, por exemplo, colocar um ovo, você sabe que um ovo é uma célula, né? Sim. Tem membrana, citoplasma e núcleo. Nós temos milhões de células e um ovo é uma célula. O núcleo, a membrana e o citoplasma. Se você colocar mergulhada no álcool 70, esse álcool que você tem na sua casa, você vai mexer por 2 ou 3 minutos, faça a experiência, hashtag fica a dica aí para você fazer a experiência, e depois de 3 minutos mexendo no álcool, você levanta e o seu ovo está cozido. Cozido. Porque o álcool tem o efeito de cozinhar as células nervosas. E células nervosas, até pouco tempo atrás, diziam que elas não se multiplicavam. Agora existe um estudo dizendo que elas se multiplicam em pequena escala. Só que o álcool cozinha a célula. Já viu o indivíduo alcoólatra, como é que ele treme? Ele não consegue fazer isso. Ó. O sistema nervoso está destruído. Não consegue fazer isso. Entende? Agora, é sério que você está me dizendo aí fora, a galera está dizendo que Jesus autorizaria você utilizar um negócio que cozinha a tua célula. E tem uma coisa muito interessante, agora entrando na Bíblia. Abacuque, capítulo 2, versículo 15, é um texto bem interessante. Eu anotei aqui Abacuque 2,15. Abacuque 2,15, há uma maldição para quem dá bebida alcoólica. Então, Jesus é amaldiçoado, porque ele distribuiu bebida alcoólica. Você tem uma maldição para quem dá bebida alcoólica, então Jesus estava distribuindo, ele estava recebendo uma maldição por ser distribuidor de bebida alcoólica. Ele estaria se contradizendo, né? Estaria se contradizendo. E outra coisa, ele ensinou, através de Paulo, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Consequentemente, quando você utiliza o álcool, você desidrata o seu corpo. O teu consumo de água tem que ser exacerbado para você recompensar tudo isso que você causou pelo consumo do álcool. E o álcool ainda vira açúcar, que destrói o teu sistema imunológico. É sério que Jesus estava promovendo isso? E para o suco da uva virar alcoólico, ele precisa fermentar. E o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Jesus fez a Santa Ceia com o pão sem fermento. Aí o vinho é com fermento. Então o pão tem que ser sem pecado, mas o vinho pode com pecado. É um negócio muito incoerente e irresponsável da minha parte, eu como líder religioso, se eu disser que você pode beber bebida alcoólica e desde que não se embriague. Isso é uma irresponsabilidade da minha parte e é colocar em xeque a idoneidade de Jesus, já que quem distribui bebida alcoólica é amaldiçoado. E tem uma outra coisa, existem 3 palavras para vinho no Velho Testamento. Mas no Novo só existe uma. Por isso é essa confusão. É a palavra oinos. A palavra oinos ela é usada para suco de uva e ela é usada também para bebida alcoólica. O que define? O contexto. Quando que o contexto é suco de uva? Quando que o contexto é bebida alcoólica?
Noé embriagado fazendo sexo, né? Noé embriagado e cão vendo a sua nudez. Ló embriagado fazendo sexo com filhas, com as filhas. O contexto define. Bebida alcoólica. Beleza? Agora, quando você pega Isaías e percebe um texto maravilhoso que fala sobre a questão do vinho, aí você percebe que o contexto define que não é bebida alcoólica. Então, o que define? É o contexto. Isaías 65, verso 8, fala do vinho como uma bênção. O contexto está definindo que não é. Porque você, em outro contexto você está vendo a família se acabando, relacionamentos destruídos, e aqui você está vendo o vinho como uma coisa boa. Então, o contexto define. Eu preciso ser honesto com o que a Bíblia precisa dizer e permitir que a Bíblia me diga o que ela quer dizer e não que ela me diga o que eu gosto de ouvir, o que eu quero ouvir. É mais ou menos essa pegada. E também tem a parte do testemunho, né? Que atualmente as pessoas que bebem e se embriagam assim, não professam, pelo menos não são cristãs mesmo, de seguir a Cristo. Então, se eu que sou cristã, que professo isso, que gravo, que posto nas minhas redes sociais, que vou para a igreja e estou bebendo, significa que algo está errado aí. E aí pode ser uma pedra de tropeço para alguém, né? Já que... Aí o pessoal justifica muito aqui, ó, o Salmo 104, verso 15 diz assim, o vinho alegra o coração. Mano, se você tomar qualquer bebida gostosa, seu coração vai ficar feliz. É uma coisa que o ser humano, ele tira de contexto porque ele quer. Ele tira as coisas de contexto porque ele quer. Mais então, ou menos nessa pegada aí. É mais ou menos nessa pegada. Então, hashtag fica a dica aí. É mesmo, não okay? beba vinho. Aí a outra argumentação é o seguinte, é porque Israel não tinha um sistema de refrigeração e tal, então tudo fermentava facilmente e tal, mas existe o vinho da uva e existe o vinho que era da passa e, consequentemente, ele não fermentava. Então, você pode, o sacerdote não tinha recomendação de consumir a bebida que gerava, que fermentava. O sacerdote era proibido. Então, se Deus proibiu o sacerdote, então não pode para o sacerdote e agora todos nós somos sacerdotes. É o sacerdote de todos os crentes. Né? Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo chamado das trevas para a maravilhosa luz. Então, Deus deu o sacerdócio universal para o seu povo. Então, se o vinho não servia para o sacerdote, aí também agora para mim serve. Também não serve para gente. É mesmo, olha que interessante. Você tinha pensado tudo isso? É uma coisa que eu não sabia, o vinho da passa tal. Essas coisas, essas curiosidades, assim, eu não sabia mesmo, não. Então, agora a gente vai para um quadro muito especial aqui do Manacast. Traz a caixa aí, Edu. Mostra a caixa aí pro pessoal. Aqui. A caixa toda bonita. O nome desse quadro é Isso ou Aquilo. Vai sair um número daqui que o pastor Dudu, ele vai sortear. E aí vai vir uma pergunta e o pastor vai ter 15 segundos para explicar isso ou aquilo, o porquê ele escolheu. Entendeu? Vou até pegar o timer aqui. A gente aprende fazendo, né? Então, ó, sortear aqui. Escolhe um aí, pastor. Corre aqui na mesa. Essa caixa chique. Apaixonei por essa caixa. Vamos Colocou aí 15 Foi a menina da saia amarela que arrumou, né? Isso que tô fazendo. Pronto. Que número? 11. 11. Colocou aí, Edu? Calma aí. 3, 2, 1 e... 11. Partilhar sua fé por meio de histórias bíblicas ou testemunhos pessoais? O que é que você escolhe? Eu prefiro histórias bíblicas. O testemunho pessoal, ele é interessante, mas a história bíblica, ela é inspirada, né? O testemunho pessoal reflete muito o que você aprendeu da história bíblica. Então, eu prefiro pregar a Bíblia para depois contar a minha história e não contar a minha história para depois falar da Bíblia. Boa, né? Essa resposta achei inspirada, assim. Mais uma pergunta pra gente finalizar, Mais pastor? uma? Não, aí eu saio. Vai aumentar o cachê, ué. Vai aumentar o cachê aí da professora Eliane. Vai ficar caro isso aqui, hein? 7 aí, ó. 7. Perfeição. Colocou aí? Trabalhar com uma equipe grande e diversa ou uma pequena e bem unida? Pequena e bem unida. Eu acho que você, com um grupo menor, mais representativo, você consegue produzir mais. Muita gente, às vezes, você tem num ambiente não muito bom para o desenvolvimento das ideias. Jesus trabalhou com um grupo pequeno, 12 pessoas. Então, Jesus é o exemplo. Então, Jesus não trabalhou
Ele não reuniu, ele teve 70 discípulos em uma ocasião. Lembra que os 70 saíram? Sim. Ok, mas ele estava reunido sempre com os 12. Com os 12. Né? E o Moisés ensinou isso também. Ele tinha o chefe de 1000, o chefe de 500, o chefe de 200, tal, e ele resolvia com o pessoal ali da cúpula, né? Então você tem os representantes dos maiores grupos, mas você resolve aqui. A gente trabalha, a igreja trabalha assim com representatividade. Eu sou o líder de jovens, nós temos 310 mil membros na Bahia e no Sergipe, e como é que eu vou reunir desses 310, os aproximadamente 100 mil jovens? Vamos fazer uma reunião com todos os jovens, 100 mil jovens aqui, vamos conversar, o que vocês acham disso? Não funciona. Aí cada associação tem o seu departamental de jovens, e o seu departamental de jovens forma a minha equipe. Então, eu tenho 7 campos na União Leste Brasileira, um departamental em cada lugar. Quando eu vou conversar sobre os jovens, eu me reúno com os 7 departamentais. Eles se reúnem com os regionais, com os distritais. Os distritais se reúnem com os líderes das igrejas. E o departamental de jovem se reúne com os seus jovens da sua igreja. É assim que funciona. Olha que legal, a gente já saiu aprendendo sobre a história de Caná e o departamento da igreja, né? Como é que funciona toda a estrutura aí da igreja. É aquela famosa frase, né? A união faz a força. Quanto mais gente, mais separado a gente tá. É, por aí. Rapaz, você tá esperto, hein, mano? É mesmo, Edu. Hoje você tá ligado, hein? Acho que é seu nome. Deve ser, deve ser. Vamos terminar fazendo uma oração, pastor? Vamos você orar, pode orar vamos pra orar. gente? Senhor, muito obrigado pelo milagre em Caná da Galileia. Obrigado porque o teu poder está sempre à disposição para nos dar alegria, para resolver os nossos problemas. E ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos o conselho que Maria deu àquelas pessoas que lá trabalhavam, dizendo, fazendo tudo o que o Senhor disser. Que seja essa a nossa vida também, onde vamos fazer tudo o que o Senhor manda em nome de Jesus. Amém, gente. Foi muito bom, Edu, estar com você nesse podcast. É bom estar de Pastor volta. Dudu também. Estamos encerrando por aqui, mas não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, No YouTube. no YouTube também, curtir, Segue eu também, comentar. segue eu também. Seguir É. o Pastor Dudu, fala aí, Arroba Pastor PR Dudu. Dudu. É mesmo, gente, não pode esquecer de seguir o Pastor Dudu, seguir a gente no Instagram da ULB Team. E é isso. Até o próximo Manacast. Até. Tchau, gente!